continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, eu quero a minha parte da herança. Assim o pai dividiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou todos os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o enviou a seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o pai. Estando ainda longe, o pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o filho, o abraçou e o beijou. Mas o filho disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Então o pai chamou os seus servos e disse: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos festejar e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Ao se aproximar da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou. Seu pai mandou matar um novilho gordo para ele, porque o recebeu em casa de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Mas o seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa este teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós precisávamos celebrar a volta desse seu irmão e nos alegrar, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. מי האמין לשמועתנו, וזרוע אדוני על מי נגלת, ויעל כיונק לפניו, וכשורש מארץ צייה, לא תואר לו ולא הדר, ונראהו ולא מראה ונחמדהו. נבזה וחדל אישים, איש מכאובות וידוע חולי, וכמסתר פנים ממנו, נבזה ולא חשבנו. אכן חוליינו הוא נשא, ומכאובנו סבלם, ואנחנו חשבנו נבוע, מוכה אלוהים ומעוננו, והוא מחולל מפשענו, מדוכא מעוונותינו, מוסר שלומנו עליו, ובחבורתו נרפא לנו.
O relato a seguir foi feito por um médico cirurgião francês, Dr. Barbet, que durante 13 anos estudou a fundo o sofrimento e o sacrifício de Jesus Cristo. Jesus entrou em agonia no Getsemane. Orava mais intensamente e seu suor tornou-se como gotas de sangue que escorreram pelo seu corpo até chegar ao chão. O único evangelista a relatar o fato foi um médico, Lucas, e o faz com a precisão de um cirurgião. Suar sangue ou hematidrose é um fenômeno raríssimo, produzido sob condições extremas. É necessária fraqueza física, acompanhada de abatimento moral, profunda emoção, inclusive medo. O terror e a angústia de saber que levaria sobre si os pecados da humanidade deve ter esmagado o coração de Jesus. Tal tensão produziu o rompimento de finíssimas veias capilares que ficam sob as glândulas sudoríparas. O sangue se misturou com o suor e percorreu todo o seu corpo até chegar ao chão. Conhecemos a farsa do julgamento pelo sinédrio hebraico. Jesus é enviado ao romano Pilatos. Pilatos o envia a Herodes. Herodes o reenvia a Pilatos. E este, numa atitude covarde, o entrega à multidão. Manos menos, at egos sanguinis et verediti. Lavo minhas mãos. Lavo minhas mãos. Eu sou inocente do sangue deste justo. Lavo minhas mãos. Lavo minhas mãos. E então, Pilatos entregou Jesus para ser flagelado. Os carrascos despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação se inicia com múltiplas tiras de couro, onde são fixadas pequenas bolas de chumbo na ponta. Os carrascos devem ter sido 2, um de cada lado e de diferentes estaturas. Golpeiam Jesus com chibatadas. A carne rasga, o sangue espirra. Jesus contrai os rostos assustadoramente. A sua cabeça gira em uma vertigem de náuseas. Um suor frio lhe percorre todo o corpo. Se não tivesse sido preso pelo pulso, provavelmente ele cairia em sua própria poça de sangue. Em seguida, vem a coroação. Com longos espinhos e os mais duros que encontraram, os malfeitores entrelaçam uma espécie de coroa e a aplicam sobre a cabeça de Jesus. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo sangrar. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre Jesus o grande braço horizontal da cruz. Pesa uns 50 quilos. A viga vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com dificuldade, um passo após o outro, sobre terrenos irregulares, cheios de pedregulhos. E os carrascos o puxam por cordas covardemente. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, cansado, arrasta um pé após o outro, frequentemente caindo sobre os seus joelhos. Os ombros de Jesus estão cobertos por chagas. Quando ele cai por terra, a viga lhe escapa, escorrega
e esfola todas suas costas e feridas. Sacrifício intolerável. Os carrascos pegam os pregos, longos e pontudos, e apoiam sobre o pulso de Jesus. Com um golpe certeiro de martelo, cravam-lhe no madeiro. E Jesus contrai o rosto assustadoramente. Pregam-lhe os pés. Ao meio-dia, Jesus tem sede. Não bebeu nada desde a tarde do dia anterior. A cena é assustadora. É como uma máscara de sangue. A boca está rachada e semi-aberta. O lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas não pode engolir a própria saliva. Tem sede. Um soldado lhe estende sob a ponta de uma vara uma esponja cheia de uma bebida ácida. A tortura ainda estava longe do fim. Os soldados colocam Jesus sentado, depois em pé. Eu empurro covardemente para que suas costas toquem no madeiro vertical. Uma madeira áspera. A sua cabeça pende-se para frente, pois toda vez que tentar levantar, encostará sobre o madeiro vertical, fazendo com que os espinhos penetrem ainda mais em seu crânio. Insuportável sacrifício. Insuportável sacrifício. E então, um estranho fenômeno começa a apoderar-se sobre o corpo de Jesus. Os músculos sofrem uma forte tensão que se estende por todo o corpo. Isso é o que os médicos chamam de tetania. O ar se torna cada vez mais curto, fraco e lento. Jesus tem sede, sede como um asmático em plena crise. O ar entra, mas já não pode mais sair. Jesus é tomado por asfixia. Os seus pulmões se enchem, mas já não podem mais se esvaziar. Mas o que acontece? Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Ele se eleva, aliviando os braços. Os músculos do tórax se distendem. A respiração se torna mais ampla e profunda. Os pulmões conseguem se esvaziar. Mas por que tamanho esforço? Porque Jesus quer falar. Abba. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes. Logo em seguida, o corpo de Jesus começa a afrouxar-se. A asfixia recomeça. Foram pronunciadas 7 frases no madeiro. Toda vez que quer falar, deverá fazer um esforço sobre-humano. Insetos unem ao redor de seu corpo. E então, o céu escurece. A temperatura se abaixa. Logo serão 3 da tarde. E o sacrifício estava chegando ao fim. Jesus luta sempre. Ele quer falar. A asfixia periódica está matando Jesus aos poucos. Jesus
Ainda tem tempo para falar com Deus. Deus meu, por quê? Por que me desamparaste? Jesus, sem forças, clama. Pai, tudo está consumado. E em último suspiro diz: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E então, Jesus morre. Jesus não ficou pregado no madeiro, e muito menos descansou no sepulcro. Ao terceiro dia, ele ressurgiu dentre os mortos. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, reviveu. A história de Jesus será sempre lembrada naquela cruz. Pois em meio a tanta dor, sofrimento, náuseas, angústias, câimbras, em meio a tudo aquilo, ele só conseguia pensar em uma pessoa. Você. 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 Eu gostaria de estar compartilhando com você um tema, porque nosso Mission Art deste ano, nosso tema é que nós somos a criação, a melhor criação do grande artista, que é Deus. Nós somos o melhor da criação de Deus. E em Gênesis, no capítulo 1, o versículo 26, disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Amém. É tão interessante que nós cremos nessa criação de Deus, e eu gostaria de principalmente me deter na questão de Deus falando a nós e falando aqui na palavra que nós somos a sua imagem e semelhança. E eu penso que, claro que a imagem, né, Deus não tem esse formato, né? Seria muito bonito, mas Deus é muito mais lindo, né? Nós somos a imagem espiritual de Deus. Nós somos a imagem do Deus Todo-Poderoso que nos dotou de condições de pensamento, de inteligência, de relacionamento e de poder, como todos os seres humanos, cada um é diferente do outro. Eu sempre me lembro quando eu falo disso da minha avó. Minha avó morreu com 99 anos. E quando ela tinha mais ou menos uns 85, um dia aqui num parque da cidade, nós estávamos sentados e passando tantas pessoas, ela falou para mim assim: como Deus é maravilhoso. Eu disse: por quê, vó?
Ela disse, porque você já viu que são tantas pessoas e Deus fez uma diferente da outra. Não temos nem os gêmeos, né? Não são iguaizinhos. Deus tem todo esse detalhe de fazer então a sua criação maravilhosa, a sua criação tão grandiosa que somos nós. Nós temos a imagem de Deus na sua santidade. E nós vemos a palavra de Deus dizendo assim: seja santo como eu sou santo, sede santos como eu sou santo. E é justamente na santidade de Deus, é justamente na santidade que devemos buscar em Deus, para que nós estejamos semelhante a Ele, porque Ele está olhando para nós como seres espirituais que somos, para nós revelarmos a sua imagem ao mundo, para que o mundo possa olhar para nós e ver Cristo, para que o mundo possa olhar para as nossas vidas e ver Deus através de nós. Por isso temos que ser esta imagem dele, que Ele nos criou, e a sua imagem é a sua santidade. A sua santidade em nós. Quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava, e eu diria que a sua vida brilhava, porque no encontro com Deus, a santidade do Senhor o contagiou a tal ponto que as pessoas olhando para ele, podiam enxergar Deus. E nós precisamos ser esta imagem, e esta semelhança do Deus Todo-Poderoso. Eu esqueci que eu precisava dizer para as crianças de 4 a 9 anos que vai ter uma apresentação especial para elas. Se tiverem crianças de 4 a 9, podem sair aqui nessa porta. Deus, depois de criar o homem, depois de fazer toda a sua criação, Ele nos delega tudo isto que Ele criou, Ele nos entrega toda a sua criação. E esta é uma segunda bênção e uma segunda maravilha que o homem tem nas suas mãos, que é de estar dominando a terra e estar aproveitando tudo aquilo que Deus criou. Por isso que quando hoje nós criticamos os homens por estarem destruindo a natureza e destruindo tudo aquilo que Deus fez e tudo aquilo que Deus criou, para que nós pudéssemos usufruir, para que nós pudéssemos viver bem, para que nós pudéssemos ter em nossa vida. Deus criou o homem à sua imagem, e Deus colocou na mão do homem a responsabilidade de todo este mundo, de toda a sua criação, de tudo aquilo que Ele criou, está nas nossas mãos, e nós precisamos ter a sabedoria de caminhar conforme Deus nos propôs. Por isso nós precisamos, como filhos de Deus, pensar em viver uma vida que transmita a imagem do Senhor em todos os sentidos, não somente no momento da adoração, não somente no louvor, mas no cuidado com a nossa vida, com a natureza que Ele criou, com as coisas, com o nosso semelhante, com tudo aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Devemos usufruir daquilo que Deus nos deixou de bom. Por isso precisamos olhar para as coisas que Deus criou e estarmos usando aquilo que Deus coloca nas nossas mãos. Nós vemos que há um mandamento do Senhor: crescei e multiplicai-vos. Também temos a responsabilidade de nos multiplicar, de estarmos não somente multiplicando como filhos e netos e assim por diante, mas eu gostaria de trazer para o nosso tempo e para o tempo que nós estamos vivendo como igreja, pensando na multiplicação dos salvos, na nossa grande responsabilidade de sermos luz. A Bíblia diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E isto significa relacionamento, isto significa atitude, isto significa o cuidado com o nosso semelhante. Nós abrimos este culto hoje falando sobre a parábola do filho pródigo.
Se nós formos pensar não a atitude do filho, mas a do filho mais velho, que muitas vezes nós tomamos essa mesma atitude. Muitas vezes nós também recriminamos aqueles que estão voltando, aqueles que estão chegando, e às vezes nós mesmos nos enchemos de tantos preconceitos e não queremos receber e aceitar. Eu fico pensando aquela atitude de Jesus diante daquela mulher, quando ele diz: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E eu penso, será que Jesus estava sendo conivente com o pecado dela? Ou será que Jesus estava sendo tão amoroso ao ponto de entender que nenhum de nós tem condições de estender o dedo para o nosso semelhante, mas antes cada um de nós, assim como aquele filho mais velho, precisamos estar recebendo aqueles que chegam até nós e olhando talvez até mesmo para os seus defeitos, até mesmo para o seu erro, como aquela mulher errou, mas Jesus estava dizendo: agora é hora de perdoar. Agora é hora de estender a mão, agora é hora de reconhecer. Por quê? Porque nenhum de nós está tão 100% que possa condenar este ou aquele. É claro, queridos irmãos, que Jesus não estava aceitando o pecado daquela mulher. Jesus estava recriminando, porque ele disse a ela: vá e não peques mais. Mas ele estava reconhecendo o perdão naquela vida e dizendo: é tempo de perdão, é tempo de restauração, é tempo de arrependimento, é tempo de mudança na nossa vida. E nós precisamos saber que Jesus olha para nós como a sua imagem, a sua semelhança, mas ao ponto de nos amar, até o ponto de não olhar para o nosso pecado e o nosso erro, mas olhar para a atitude do coração, a atitude de se entregar, a atitude de crer e de dizer: Senhor, eis-me aqui. E aquela mulher levantou-se, e aquela mulher recebeu o perdão na sua vida. Queridos irmãos, nós vimos uma segunda apresentação aqui sobre o sacrifício de Jesus. E eu pergunto, será que Jesus iria àquele ponto de sofrimento, o ponto da exaustão, e estando ali com todas aquelas pessoas que estavam condenando ele, crucificando ele, fazendo todo aquele sofrimento, e ele de repente olha, e ele se junta as suas forças para dizer: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Queridos irmãos, qual de nós teria essa atitude? Se alguém tão somente pisasse no nosso calo, se alguém tão somente falasse alguma coisa contra nós, se alguém tão somente contrariasse a nossa vontade, e às vezes nós não estamos dispostos a perdoar coisas tão pequenas e tão simples, mas Jesus nos deixa um modelo na sua grandeza, na sua profundidade, olhando e dizendo: Pai, perdoa esses que estão fazendo, porque eles não sabem o que fazem. Nós, como imagem e semelhança de Deus, como a maior obra desse artista, deste grande Criador, precisamos revelar esta natureza. E nós sabemos muito bem que o diabo, a Bíblia diz, o diabo vem matar, roubar, destruir. Matar, roubar e destruir o quê? Matar, roubar e destruir a criação de Deus. Por isso o diabo tem atentado contra as nossas vidas, e por isso o diabo tem tentado tirar o que é melhor de nós, e tem tentado distorcer esta imagem, tem tentado tirar esta imagem, para que nós estejamos olhando para o pecado. Muitas vezes nós estamos vendo na televisão pessoas
pessoas que têm praticado pecado, que estão com esta imagem de Deus distorcida, porque o pecado e o diabo entraram ali, e aquilo que aquelas pessoas tinham talvez de melhor, que foram concebidas nesta imagem, de repente foi distorcida por causa do pecado, por causa do diabo. Mas Jesus olha para nós, como olha para aquela mulher adúltera, que havia sido destruída a sua imagem, e Ele naquele momento diz: vá, não peques mais, ou seja, vá, porque esta imagem tem que ser restaurada. E aí Deus providencia Jesus para vir e morrer no nosso lugar, e pagar o preço da nossa restauração, e pagar o preço da nossa vitória, para que nós nos tornemos esta obra tão especial de Deus. Porque lá em Efésios nós vemos Deus falando que nós somos e fomos criados para louvor da sua glória, para que nós possamos refletir esta glória de Deus. É isso que Deus quer de você, é isso que Deus espera de nós, que nós como cristãos possamos refletir a sua glória, possamos refletir a este mundo esta luz tão brilhante da presença de Deus em nossa vida, para que onde nós andemos, passemos ou caminhemos, Deus possa ser visto através de nós. Queridos irmãos, é tão fácil e tão bom estarmos na igreja e pularmos e cantarmos. É tão fácil estarmos nesses dias como estamos ali, 5 dias na chácara, de manhã, de tarde, de noite, só vendo e ouvindo Jesus, e só coisas boas e convivendo. Mas é tão difícil quando nós voltamos para as nossas casas, para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, e enfrentarmos as ciladas, as dificuldades. Mas se nós estivermos refletindo a glória do Senhor na nossa vida, tudo tem que mudar à nossa volta, os ambientes têm que mudar à nossa volta, porque você vai contagiar com a presença de Deus. E talvez as pessoas à sua volta vão olhar quando você chegar em casa, quando você chegar no trabalho, e vão dizer: tem uma coisa em você, algo, tem um brilho nos seus olhos, um brilho na sua face. O que é este brilho, Moisés? O brilho era a presença do Senhor na vida dele. Aleluia! O brilho era a presença do Senhor na vida dele. E é este brilho que Deus quer que nós estejamos levando e brilhando neste mundo, brilhando ao nosso semelhante. Meus queridos irmãos, eu penso que Jesus, quando Ele fala que nós precisamos ser a imagem, a semelhança, fomos criados esta imagem, nós temos que deixar a essência de Deus fluir através de nós. Sabe qual é a essência de Deus? A Bíblia diz assim, Deus é amor. Deus é amor. Esta é a essência de Deus, queridos irmãos. E se você não acredita, Jesus resumiu todos os mandamentos, e eu penso que Jesus resumiu toda a Bíblia em 2 mandamentos: amor, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre tudo. Sabe o que é amar a Deus sobre tudo? Amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, sobre tudo que você tem, sobre tudo que você é, sobre tudo que você quer ser, sobre tudo que você quer ter. Mas amar a Deus sobre tudo e dizer: Deus, eu te amo, e eu estou disposto a fazer aquilo que tu queres na minha vida. A essência de Deus na nossa vida. Eu penso que quando Deus, voltando lá, disse assim: vamos criar o homem à nossa imagem e semelhança. Queridos irmãos teólogos, me perdoem, mas eu penso que Deus quis dizer: vamos fazer um ser que ama. Vamos fazer um ser que vai revelar este amor, porque aí Jesus vem e dá o 2º mandamento, e Ele diz que é igual ao primeiro, tão importante: amar ao nosso próximo
como a nós mesmos. Sabe por que isso é tão importante, irmãos? Porque essa é a essência de Deus. Essa é a essência de Deus. Porque quem não ama o seu irmão não ama Deus. Porque Deus é amor, e essa é a essência dele. Nós temos que amar o nosso próximo, o nosso irmão, amar aquele que está do nosso lado, amar aquela pessoa que está perto de nós. Tem alguns irmãos que estiveram lá no Chile, e quando eu preguei no encerramento lá, Deus me deu uma revelação que eu quero compartilhar com vocês. Os nossos irmãos foram de ônibus para o Chile, 3 dias de viagem de ônibus, 3 dias aguentando certas pessoas, 3 dias convivendo e dividindo o banco com certas pessoas. Não é fácil, é difícil. E meus queridos irmãos, eu fui de avião, foi muito mais rápido, foi muito mais chique. Mas eu quero te dizer uma coisa: não se engane, para o céu não se vai de avião. Para ir para o céu tem que ir de ônibus. Sabe por quê? Porque o ônibus propicia relacionamento, propicia convivência, propicia amor ao próximo, propicia revelação de quem é Deus, porque Deus é amor, e esse amor de Deus é revelado ali, naquela tolerância, na paciência, no estender da mão. É isto que nós precisamos como igreja, viver a essência de Deus, viver a imagem de Deus. Não adianta você ser o melhor artista se você não tiver a essência de Deus. Não adianta você se preparar com a melhor palavra se você não tiver a essência de Deus, que é o amor, e o amor ao próximo. Por isto, viva este amor. Lembra que eu falei? Nisto vocês serão conhecidos, que sois meus discípulos, que conheçam bem a Bíblia, que saibam tudo da Bíblia, que sejam batizados, que sejam membro de uma igreja, que façam isso, aquilo. Não, você será conhecido pelo amor. Alguém vai dizer assim: ali tem alguém que revela a Deus, esse alguém é filho de Deus, a imagem do Senhor, eles estão se amando, eles estão caminhando junto, eu estou vendo amor, eu estou vendo a essência de Deus na vida desta pessoa, e esta pessoa está revelando esta essência. Por isso, queridos irmãos, nós somos a criação, a melhor criação de Deus, mas nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, para que nós revelemos o amor de Deus a este mundo. Hoje é dia de você dizer: Senhor, me ajuda a melhorar, me ajuda a melhorar, a viver esse amor, amor ao ponto de conseguir olhar para o meu irmão, para o meu semelhante, por mais difícil que seja, e poder amá-lo, e poder estender a mão, e poder fazer aquilo de melhor que tem para a vida dele, e poder saber abrir mão e renunciar. E não podemos ficar olhando somente para nós, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera. O amor não arde em ciúmes, não inveja, e mais uma relação de coisas que você pode pegar em Coríntios 13, e vai ver que tudo aquilo que está ali, é o que Deus quer que nós estejamos revelando, através da nossa vida, através do nosso viver diário, através daquilo que Deus tem especialmente para nós. A religião ou a igreja não pode te salvar, somente o sacrifício de Jesus. Mas Jesus morreu para que nós pudéssemos amar a Deus sobre todas as coisas, e ao nosso irmão como a nós mesmos, amar como a nós mesmos. Que nós possamos, queridos irmãos, viver esta vida, e possamos revelar este grande Deus, esse grande artista a este mundo, a todos aqueles que estão precisando deste amor. Que nós possamos chegar e fazer a diferença no lugar onde nós estamos, e fazer a diferença pelo amor, e fazer a diferença
é pela revelação de quem é Deus. Deus é amor. Você é a imagem de Deus? Você quer ser a imagem de Deus? Há muito tempo atrás, a humanidade estava vivendo um verdadeiro caos. O descaso, a frieza, a falta de amor se espalhava sobre a face da terra. Por onde se olhasse, só se via tristeza e amargura. Onde estava a alegria? Onde estava a esperança? Pois naquele momento, a única coisa que se via era escuridão. Os olhos dos homens haviam se fechado. Já não mais se via um sorriso de criança. Já não importava mais se o sol brilhava ou se o céu estava azul. Ele já não reparava nessas coisas. As coisas simples que nos trazem alegria já não existiam mais. O sofrimento tinha tomado o coração do homem. Voltado apenas para os seus próprios interesses, não se importavam com mais nada e nem com ninguém. A alegria tinha ido embora, levando com ela a esperança de dias melhores. A criatura tinha se voltado contra o seu Criador. Só havia sofrimento. A humanidade não enxergava que o amor estava se esvairando. A humanidade estava neste momento cega.
existe alegria e amor, o que reina é a tristeza e o sofrimento. A dor e o desespero tomavam conta do coração do homem. Não existia mais amor e nem compaixão. O homem se tornara cruel, o maior pisando no menor, o forte oprimindo o fraco, o rico matando o pobre. E as crianças sofrendo sem terem culpas, reféns de decisões tomadas pelos adultos, sofriam jogadas aos cantos as consequências na sua própria sorte. Então, escrava do egoísmo e ganância, procurando justificativa para os seus próprios erros, fazendo o mal em forma de bem, assim seguia a humanidade em trevas. Mas, em meio a todo esse caos, houve um ato de amor. Alguém se importou com a humanidade ao ponto de derramar o seu próprio sangue, sangue inocente. E esse ato nos deixou marcas, marcas de amor, de esperança, marcas para toda a eternidade. E eu finalizo aqui essa história te fazendo uma pergunta: você carrega estas marcas?